A julgar pelo que está acontecendo, os pescadores fisgaram um marlin de tamanho considerável. Mas, ao que parece, a presa não estava disposta a se render tão facilmente. Em vez de seguir obedientemente a linha, este peixe decidiu contra-atacar e, com todo o ímpeto, saltou diretamente para o convés do iate. Os pescadores claramente não esperavam tal reviravolta e uma verdadeira pânico começou entre eles. Um deles se lançou freneticamente para capturar o peixe enfurecido, mas lidar com ele não foi nada fácil. O segundo, aparentemente, decidiu que lutar com o marlin estava além de suas forças e simplesmente pulou para fora do barco. E espero que na água ele não estivesse esperando por ele um predador, ainda maior. Mas o que mais surpreende é o homem idoso. Enquanto ao redor há caos, correria e gritos, ele está parado com uma expressão como se já tivesse visto isso várias vezes. Talvez não seja a primeira vez que um marlin ataca seu barco, ou ele simplesmente tenha nervos de aço. De qualquer forma, desejamos a esses pescadores boa sorte e equipamentos resistentes. Quem sabe da próxima vez eles encontrem algo ainda mais determinado. E agora eu passo para o próximo vídeo. Todo pescador sabe que a permissão para pescar em locais específicos deve ser adquirida junto às autoridades competentes. Mas será que essa regra sempre funciona? Aqui está uma prova direta do contrário. O autor do vídeo filma um leão marinho nadando ao longo da costa. Ninguém se incomodou com o fato de ele nadar tão perto das pessoas. Mas, como a prática mostrou, deveria ter havido cautela. Assim, o leão marinho, após uma breve patrulha pelo perímetro, decidiu sair e dizer aos pescadores locais que ele não deu sua permissão para a pesca. Ninguém esperava uma saudação tão repentina. Um dos homens, atordoado com o que estava acontecendo, correu na direção oposta, mas como podemos ver, ele não corria há muito tempo, ou corria muito mal. A partir de agora, lembre-se de que você não está sozinho na pescaria. Sempre haverá aqueles que querem reivindicar seus direitos, quer você queira ou não. Neste vídeo, podemos observar um exemplo clássico de como não se deve tratar o peixe na pesca de inverno. E, em primeiro lugar, quero chamar a atenção para o fato de que o pescador deveria manter sua cabeça aquecida. Talvez assim ele não tomasse decisões tão impensadas. Depois de tirar o peixe do buraco no gelo, o pescador desastrado não retirou o lúcio do anzol e o deixou a 30 centímetros do local de fuga. Posso supor que o pescador escolheu um anzol muito pequeno, que o peixe simplesmente engoliu. É por isso que o jovem foi buscar ferramentas adicionais, mas a presa com certeza não estava pensando nisso. Naquele momento, ela era movida por um instinto bastante natural. O instinto de sobrevivência. Quando assisti a este vídeo pela primeira vez, tirei duas lições importantes para mim. A primeira, nunca desista. Até mesmo o Lúcio entende isso. Aproveitando a situação, o peixinho, com suas últimas forças, dirigiu-se para o buraco no gelo que significava salvação. Com algum esforço, o Lúcio, em alguns impulsos, acabou na água. E a segunda lição? Às vezes, a vida cobra de nós um preço muito alto por suas lições. O pobre pescador, ao perder a fuga de vista, ficou sem o peixe e sem a vara, o que significa um fracasso total para ele. Foi especialmente divertido ver como o Lúcio esperou pela sua oportunidade de fuga. O peixe nem dava sinais de vida até que o pescador desapareceu do quadro. Mas assim que ele se afastou, o Lúcio já não podia ser parado. Nossos pêsames ao pescador e seguimos em frente. Neste vídeo, podemos novamente observar como ocorre a luta por recursos entre os animais. Como podemos ver, um grupo de homens capturou uma captura bastante incomum, um pequeno tubarão, gradualmente puxando a presa para a margem. Os homens não esperavam o que os aguardava a seguir. A princípio, pensei que todos os problemas viriam do tubarão, que é um predador perigoso. Mas o desfecho deste vídeo foi mais inesperado. Assim que o tubarão estava na areia, o autor do vídeo muda o quadro e volta a focar na água. Acontece que a captura dos pescadores também interessava a outro personagem, um crocodilo. Ele rapidamente rastejou até o tubarão e tentou agarrá-lo. Os pescadores não estavam dispostos a entregar sua presa e rapidamente deram um golpe na cabeça do ladrão. Os crocodilos entendem muito bem a linguagem da força. É por isso que o ladrão azarado imediatamente voltou para a água e nós seguimos em frente. O próximo vídeo está na fronteira entre a realidade e a encenação. Embora eu esteja mais inclinado a acreditar que o pescador teve uma sorte incrível, o que vemos, um pescador alegre está trabalhando com 2 varas de pesca. Aparentemente, ele fisgou algo, outro peixe. Quando o homem estava puxando-o para o barco, ele de repente teve um ataque de desajeitamento. Como resultado, uma vara de pesca perdida e um humor estragado. Mas o pescador decidiu não desanimar, afinal ele ainda tinha a segunda. Ele segurou essa vara de pesca com mais firmeza, e não foi em vão. Junto com o peixe, o rapaz teve a sorte de recuperar sua perda. Acho que o peixe da primeira vara se confundiu com a segunda. Foi essa na captura que ele conseguiu 2 peixes e uma vara de pesca.
Quem dera todos tivessem essa sorte. Se você pensa que o peixe nunca pula nas mãos do pescador por conta própria, você está muito enganado. Assista a este vídeo e reveja sua opinião. O autor da gravação e seus amigos não trouxeram com eles redes, mas obviamente encontraram o primeiro tipo de peixe, né, que se sente desconfortável na água. Como mais se pode explicar o que está acontecendo? Sim, existem peixes voadores, mas eles vivem no mar, e aqui é algum tipo de corpo d'água local. Em suma, se você estava procurando o paraíso do pescador, aqui está ele. Mas falando sério, decidi por curiosidade descobrir por que os peixes podem se comportar assim. E descobri que uma das razões para o amor dos peixes por saltos em altura é a simples falta de oxigênio na água. No vídeo, é claramente visível que o corpo d'água está muito poluído, e por isso há menos espaço para oxigênio na água. Então os peixes precisam obtê-lo fora da água. É assim mesmo. Decidi mostrar este vídeo a vocês exclusivamente por causa de sua intriga. Desde os primeiros segundos, dá a impressão de que seremos testemunhas do verdadeiro triunfo de um pescador. Veja por si mesmo. Um rio turvo com uma correnteza forte, o pescador em plena prontidão, e ele observa atentamente o flutuador, esperando o momento perfeito para capturar a tão esperada presa, e até mesmo um assistente ao lado, pronto para dar suporte em caso de uma captura grande. E aqui está o momento tão esperado. O pescador começa a girar o carretel abruptamente, puxando algo misterioso das profundezas. A água está borbulhando. A corrente parece tentar arrastar a captura de volta, mas o pescador não desiste. Ele persistentemente puxa a presa cada vez mais perto. Em algum momento, uma mancha escura aparece na água, a tensão aumenta, o assistente corre para ajudar, já antecipando um grande troféu. E então, finalmente, eles tiram da água uma bota de borracha. Que reviravolta, e eu já estava começando a acreditar nessa captura, para ser honesto. Ainda não consigo entender se é uma encenação genial ou pura coincidência. De qualquer forma, é preciso admitir que uma bota de borracha é talvez a coisa mais inofensiva que se pode pegar em uma água tão cristalina. Bem, essa captura também é um resultado e seguimos em frente. Este vídeo mostrou que esses pescadores faltaram às aulas de física na escola. Então, o que vemos? Um barco a motor se move a uma velocidade bastante alta pelo rio. De repente, aparece um segundo barco que se move ainda mais rápido. Os concorrentes rapidamente ultrapassam o autor do vídeo. Os pescadores que ficaram para trás aceleram e tentam acompanhar os líderes. Mas que azar, o barco de repente vira e os pescadores quase foram alimentar os peixes. Por que isso aconteceu? Quero dar a vocês uma pequena aula educativa. Quando o segundo barco ultrapassou o primeiro, ele deixou um rastro poderoso na água. São fluxos turbulentos que se formam devido à rotação da hélice e ao movimento do casco na água. A água nesse rastro torna-se irregular, surgem ondas, redemoinhos e bruscas variações de pressão. O primeiro barco, ao se deslocar para esse rastro, encontrou-se em uma zona de instabilidade. As ondas começaram a balançar seu casco e os fluxos turbulentos comprometeram a estabilidade. Na verdade, é o efeito da armadilha de fluxo, quando um objeto entra em um espaço instável criado por outro. É uma pena que esses pescadores não soubessem disso. Assim teriam ficado secos. Enquanto eu assistia a este vídeo, não conseguia parar de pensar: esse cara está arriscando muito suas pernas? Se ele não tivesse mantido o equilíbrio, ou se pelo menos um peixe tivesse tentado pular nele, as consequências poderiam ter sido muito desagradáveis. Mas o herói deste vídeo teve sorte? Bem, pelo menos nada extraordinário foi capturado na gravação. E quem realmente precisa de piranhas? Será que elas são comestíveis? Nos países da América do Sul, especialmente no Brasil e no Peru, a piranha não é apenas uma ameaça para nadadores desavisados, mas também um verdadeiro deleite. Elas são fritas, cozidas, assadas e até mesmo adicionadas a sopas. Dizem que a carne delas é bastante saborosa, macia, branca e com um leve toque adocicado. Mas há tantos ossos nelas que o processo de preparar a comida se torna um verdadeiro quebra-cabeça. Então você gostaria de experimentar tal iguaria ou já teve uma experiência semelhante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Preste atenção neste vídeo. Aqui se desenrola uma verdadeira luta, não pela vida, mas até a morte. Embora na maior parte do tempo não vejamos isso, pois o peixe raramente aparece acima da água, mas pode-se imaginar que ele resistiu desesperadamente. No entanto, as forças não são infinitas, e em algum momento o peixe, ao que parece, se cansou e começou a ceder aos pescadores. E eles, antecipando a vitória, apressaram-se a pegar a rede e habilmente capturaram a presa. Parecia que ali estava o tão esperado triunfo. Os presentes imediatamente gritaram de alegria, como se já estivessem comemorando a captura bem-sucedida, mas, como se descobriu, eles se alegraram cedo demais.
Assim que o peixe estava na rede e chegou a hora de levantá-lo a bordo, algo deu errado. Ou a rede não aguentou e começou a rasgar, ou a estrutura da rede era fraca, isso já não saberemos. A única coisa que se pode dizer com certeza é que a pescaria para esses caras não terminou como eles planejavam. Bem, a conclusão é simples, nunca comemore antes do tempo. E agora passamos para o próximo vídeo. Bem, amigos, aqui está mais uma história sobre como nunca devemos relaxar. Parece que a sorte já está em suas mãos, o peixe está no anzol, a captura é quase sua. Mas então, um ladrão peludo aparece e leva o peixe debaixo do seu nariz. Veja como este gato trabalha de forma magistral, sem dúvidas, sem pausas, um arremesso instantâneo do nada, uma captura precisa e um desaparecimento imediato com o saque. Esse nível de profissionalismo só pode ser encontrado em ninjas. E nosso pescador claramente não esperava que seu principal rival não fosse o peixe, e nem mesmo sua própria falta de jeito. Apenas um gato comum à primeira vista? Mas o mais engraçado é a reação do pescador. Em vez de raiva ou decepção, risos. Afinal, o que se pode fazer? O peixe se foi, a captura evaporou e o gato deixou apenas pegadas molhadas e a percepção de quem é o verdadeiro caçador na margem. Na próxima vez, antes de ir pescar, vale a pena pensar não apenas nos equipamentos, mas também nos possíveis concorrentes. E lá está ele novamente, o principal amante da captura fácil. Em um dos vídeos anteriores, o crocodilo já levou uma pancada na cabeça. Parece que ele aprendeu a lição, agora age mais rápido e habilmente. Até escolheu uma presa menor. Tirar a captura de uma criança é certamente mais fácil do que de um adulto. Veja como tudo foi calculado perfeitamente. O menino puxa sua captura com alegria, já imaginando como será a captura. E então, bam! Aparece o crocodilo e destrói todos os planos. O peixe desapareceu, e o menino ficou apenas com a vara de pesca e olhos enormes de surpresa. O menino recebeu uma dura lição de vida, mostrando que mesmo trabalhando duro, nem sempre se pesca um peixe do lago. O mais interessante é o momento que o crocodilo escolheu. Ele sabia exatamente quando atacar, esperou até que o peixe estivesse em uma posição conveniente e literalmente o arrancou em 1 segundo. Parece que ele estava observando o processo há muito tempo e apenas aguardava seu momento. Parece que o crocodilo decidiu se vingar do fracasso anterior. A questão é apenas uma. Se isso continuar, quem será sua próxima vítima? Não estou insinuando nada, mas aconselho vocês a serem cautelosos na pescaria. Mesmo se vocês forem de lugares onde não há crocodilos, vai saber. Isso sim, eu entendo. Reação. Parece que esse cara não é apenas um pescador, mas um verdadeiro profissional das forças especiais do mundo da pesca. Primeiro ele perde a vara, mas em vez de entrar em pânico, faz um mergulho relâmpago e depois, como se nada tivesse acontecido, imediatamente puxa o peixe. Olhem a velocidade com que ele trabalha. Enquanto outros ficariam confusos, ele, sem movimentos desnecessários, pega a vara e imediatamente se envolve no processo. Parece que para ele, essas situações complicadas são rotina, mas o mais impressionante é a velocidade com que ele gira o carretel. Parece que em mais 1 segundo a linha vai pegar fogo por causa do atrito. E aqui está o resultado. O peixe foi puxado, a missão cumprida, a captura está garantida. E se ele tivesse hesitado por um momento, tudo poderia ter terminado de forma bem diferente. Então, a lição para o futuro é perder a vara. Não é assustador se você tiver reflexos como esse cara, mas é melhor, claro, simplesmente segurá-la com mais firmeza. Agora vocês vão testemunhar algo completamente insano? Olhem para este quadro, um corpo d'água tranquilo, silêncio e uma mancha branca na água. O que é isso? Acontece que há um homem de camiseta branca que tirou um crocodilo debaixo d'água? Sim, você entendeu corretamente. Esse cara literalmente mergulhou na água e tirou de lá um verdadeiro predador. No entanto, isso não foi feito por diversão. Como você pode ver, o crocodilo tinha um cachorrinho na boca. Como ele teve coragem de fazer isso? Afinal, crocodilos são máquinas de caça, assassinos natos, com mandíbulas que se fecham com uma força assustadora. Mas esse homem, ao que parece, não é apenas corajoso. Ele é possivelmente o único que se atreveu a tirar a presa diretamente dos dentes desse monstro. O cachorro está claramente em choque, mas o mais importante, está vivo. Está choramingando, mas de pé, pois rapidamente fugiu. Isso significa que o salvador chegou a tempo. E o crocodilo? Bem, ele claramente não esperava tal reviravolta. Sim, nem todos os heróis usam capas. Bem, amigos, temos aqui um exemplo clássico de como não começar o dia de pesca. Parecia uma tarefa simples, fazer um buraco no gelo, colocar os equipamentos e esperar a captura. Mas algo deu errado. O homem se preparou, pegou uma broca especial, ligou-a e então o show começou.
A broca imediatamente começou a balançar, a máquina ganhou vida própria e, em vez de perfurar o gelo, o aparelho se transformou em um carrossel descontrolado. Veja como ele corre pela neve. Isso já não é uma ferramenta, mas uma fera selvagem que o dono não consegue domar de jeito nenhum. O homem tenta agarrá-lo, mas a cada vez a broca escapa, fazendo novas e novas manobras. Parece que ela ou ficou ofendida, ou decidiu protestar contra o trabalho em um clima tão frio. Amigos, não se esqueçam, a técnica exige respeito e um aperto firme. Caso contrário, você pode acabar não apenas sem peixe, mas também sem ferramentas. Para a pesca